Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 49 do Enem de 2015 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. Vários ácidos são usados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Temos as equações e a pergunta. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 em 25 graus Celsius, qual o valor numérico da constante de equilíbrio da reação número 1? Temos aqui algumas opções. Enquanto estamos nessa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. E na próxima tela, nós vamos à resolução e vamos a ela, a próxima tela. A tela da resolução, eu destaquei algumas palavras aqui para vocês, mas poucas. Olha só. Eu destaquei, a pergunta é qual é a constante de equilíbrio da reação que você não tem. A constante de equilíbrio, porque das outras você tem. No texto, no enunciado dele, não tem nenhuma pista para resolução. O que você pode perceber aqui é que você não tem a constante na primeira equação e precisa calcular essa constante. Para isso, você tem a constante em outras equações. Isso lembra muito lei de Hess, mas não é lei de Hess, porque o conteúdo aqui, o conteúdo em que a gente calcula a constante do equilíbrio químico, chama equilíbrio químico. Esse é o nosso tema de agora, equilíbrio químico. E essa questão nos pede para calcular a constante do equilíbrio químico de uma das equações. E para isso, nós vamos manipular essas outras três aqui. Então, vou limpar um pouco o slide, vou deixar assim, ó. Aqui estão as três equações cujo K nós conhecemos, como K1, K2 e K3. E a primeira equação é aquela que eu não tenho K. Eu vou chamar as equações com os nomes que eu chamava lá na termoquímica, lá na questão de lei de Hess. Lembra? Então, vou chamar essa daqui de minha equação desafio. Esse é meu desafio, eu quero chegar nela. A 2, a 3 e a 4 são as minhas equações manipuláveis. Então, eu vou olhar para a minha equação desafio e mexer com as manipuláveis. Vamos dar uma olhada. Primeiro de tudo, eu observo que na minha desafio tem o carbonato de cálcio do lado dos reagentes. Eu olho nas equações e eu encontro aqui o carbonato de cálcio do lado dos reagentes. Conclusão, a terceira equação eu vou manter. Manter significa copiar. Não faço nada com a equação, simplesmente copio ela para depois obter a global. Uma outra substância que está na nossa equação de desafio é o CO2, que é o gás carbônico. Procuro dentre as equações manipuláveis, encontro do lado certo novamente. Então a equação número 4 mantém também. Por fim, podemos observar o HCO3, que na etapa 2 está do lado contrário. Eu vou ter que inverter. Talvez você pense, também tem que multiplicar por 2. Não vai ter que multiplicar por 2, porque você encontra mais bicarbonato aqui. Então, vai somar esse bicarbonato que você vai inverter com esse outro aqui. Então, vão ficar 2 bicarbonatos. Então, a única atitude a se tomar nessa equação número 2 será inverter. Então, eu vou fazer isso de uma vez só. Eu vou deixar coloridinho. Então, veja só. Essa aqui que eu inverti, o H+, que era produto, agora está no reagente. O carbonato, que era produto, agora está no reagente. O bicarbonato, que era reagente, agora está no produto. Então, eu inverti essa equação 2, está aqui de amarelo. A equação 3 eu mantive, está aqui mantida. A equação 4 eu mantive, está aqui mantida. Se fosse uma questão normal de lei de Hess, o que faríamos? A gente cancelaria as substâncias que estão de lados opostos, como por exemplo o H+, cancelaria. Somaria do mesmo lado. Enfim, cancelaríamos o carbonato e teríamos uma equação global que coincidiria com essa daqui. Só que agora a gente vai fazer uma solução um pouco diferente, porque além de calcular o K, eu vou te provar por que o K fica desse jeito. Como eu vou fazer? Olha só. Eu vou somar as etapas e colocar todos os reagentes do lado dos reagentes e todos os produtos do lado do produto. Então, ó, reagente H+, carbonato, H+, carbonato, carbonato de cálcio, gás carbônico, carbonato de cálcio, gás carbônico e água. Tudo do lado do reagente. Tudo do lado do produto agora, ó, bicarbonato, bicarbonato, cálcio, carbonato, H+ e bicarbonato, H+ e bicarbonato. Eu não somei esses dois bicarbonatos agora,
já que estão do mesmo lado, eu poderia somar, porque o que eu quero mostrar para vocês é como calculo o K. Então vamos dar uma olhada. Com essa equação química aqui, nós vamos calcular a constante do equilíbrio químico. Se você esqueceu, a constante do equilíbrio químico é uma razão entre a concentração de produto e a concentração dos reagentes. Então lembra, produto em cima, reagente embaixo. É assim que é todas as constantes do equilíbrio químico. Produto em cima, reagente embaixo. Então vou fazer isso. Organizar o Kc dessa equação gigantesca aqui. Vou organizar coloridinho. Olha só, quem ficou? Esse bicarbonato, esse cálcio, esse carbonato, esse H+, e esse bicarbonato novamente. Dividido pelos reagentes. O H+, o carbonato. O carbonato de cálcio não entra porque ele está sólido, e sólidos não entram no Kc. O gás carbônico e a água, líquidos também. A água líquida não entra no Kc também. Aqui montado, eu queria que vocês notassem que esse que ficou de amarelo, que está aqui, é essa equação que está aqui. É esse Kc que está aqui invertido. Então, esse de amarelo aqui, eu vou substituir pelo inverso do K1. Esse K1 é o K da segunda equação. Olha só, eles colocaram um número diferente aqui, ficou meio ruim, mas vamos lá. Ó. A segunda equação tem o K1. Como eu inverti a equação, então o K é o inverso. 1 sobre o K1. Esse aqui é o K dessa terceira equação, que é o K2. Então, é vezes, esse ponto indica vezes o K2. Aqui, olha o que você tem. H+, bicarbonato e CO2, ó. H+, bicarbonato e CO2, porque a água não entra. Então, isso daqui nada mais é do que o K3. E você vai multiplicar elas. Então, diferente do ΔH, que no ΔH você somava os ΔH, aqui você multiplica os Ks. Então, eu fiz questão de montar aqui assim, para que vocês pudessem perceber que o K você multiplica. Então, agora você não vai precisar, nas suas questões, ficar provando como foi feito. Você simplesmente multiplica o K. Inverteu a equação? Inverte o K. Manteve a equação? Mantém o K. E é uma multiplicação dos Ks. ΔH você soma, K multiplica, porque a constante do equilíbrio químico é uma multiplicação dos produtos dividido pelas multiplicações dos reagentes. Então agora substitui os valores, então vamos lá. O Kc vai ser igual a 1 sobre K1. O K1 é 3 vezes 10 a menos 11. O inverso vai ficar 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11. O K2 é esse número, 6 vezes 10 a menos 9. Então bora lá, 6 vezes 10 a menos 9. E o K3... 2,5, 10 a menos 7. A gente consegue fazer de cabeça, ó. Esse 6 corta com esse 3, fica 2. 2 que multiplica 2,5 dá 5. Você já começa a pensar em qual é a alternativa. Aqui em cima, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7, dá 10 a menos 16. Dividido por 10 a menos 11, vai ficar 10 a menos 5. Como disse, é a alternativa correta, letra B. Vamos ao mapa mental? Fazer uma retomada de qual é o conceito de equilíbrio químico, já que essa questão aborda essa temática. Para entendermos o que é equilíbrio químico, precisamos saber que o equilíbrio químico é um fenômeno que ocorre com reações reversíveis. Essa é a flecha das reações reversíveis. As reações reversíveis são aquelas que ocorrem tanto no sentido direto como no inverso. Não é toda reação que entra em equilíbrio químico, mas aquelas que entram em equilíbrio químico são as que podem ser reversíveis. Então esse é o sentido direto e esse é o sentido inverso. O conceito de equilíbrio químico nos diz que, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Traduzindo isso, a velocidade que o reagente vira produto é igual à velocidade que o produto vira reagente. E aí você olha para uma reação que está em equilíbrio, você não percebe que ela está reagindo, mas a reação continua acontecendo. Então veja só, você olha, seus olhos não conseguem perceber que a reação ainda está acontecendo, mas ela está acontecendo. E é por isso que eu digo que o equilíbrio químico é dinâmico. Dizer que o equilíbrio químico é dinâmico significa que a reação direta acontece na mesma velocidade que a reação inversa e os olhos humanos não conseguem perceber. Você também pode definir o equilíbrio químico como sendo aquele momento em que a concentração das substâncias envolvidas ficam constantes. Substâncias envolvidas, reagentes e produtos. Observem que o texto diz que a concentração fica constante e não que elas ficam iguais entre si. Cada uma pode ter um valor, mas esse valor é constante. E como a concentração do reagente fica constante e como a concentração do produto também fica constante, nós dizemos que reagente e produto coexistem no equilíbrio químico. Não pode acabar o reagente, não pode acabar o produto, porque um repõe o outro, caso esteja faltando. No equilíbrio químico, reagentes e produtos coexistem. Esse é o fim do nosso mapa mental, é o fim da nossa questão. Eu espero vocês para a questão de amanhã. Até mais!